Eu vos dou um novo preceito, que uns aos outros vos ameis, como eu vos tenho amado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, uma ótima segunda-feira. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, os teus planos. Coloque todos os teus projetos dessa semana diante do Senhor e peça a Ele a sua graça, a sua proteção. Aproveite para compartilhar também esse vídeo, essa mensagem, para que mais pessoas possam abrir o coração para começar o dia ouvindo a palavra de Deus, se conectando com o Senhor e aprendendo com o seu santo evangelho. Hoje o evangelho que vamos ouvir está em Lucas, capítulo 10, do 25 ao 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhes disse: O que está escrito na lei? Como lês? Então ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gastos a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhes disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje começa mais uma vez com um mestre da lei levantando-se e querendo pôr Jesus em dificuldade. Todas as vezes que o mestre da lei, o fariseu, o doutor da lei, um saduceu, ele se encontra com Jesus, eles estão sempre querendo pôr Jesus em armadilhas, em ciladas, em dificuldades, querendo encontrar em Jesus uma contradição. E Jesus sabe lidar muito bem com essas armadilhas. Quando esse mestre da lei pergunta para Jesus o que deve fazer, para receber a herança eterna, Jesus
responde com outra pergunta. Essa é a arte. Jesus pergunta: o que está escrito na lei? Como leis? E você vê que aquele sacerdote, aquele mestre da lei, ele sabia, ele respondeu o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus vai lá: aí, você já sabe, parabéns, nem precisava me perguntar, você respondeu muito bem. Jesus traz a resposta com as próprias palavras do tentador, do mestre da lei. Mas, para ele não ficar por baixo, ele vai lá e pergunta para Jesus, mas quem é meu próximo? E Jesus, na sua infinita sabedoria, Jesus traz uma parábola. Certo homem estava caminhando e uns assaltantes pegaram, bateram, roubaram tudo, espancaram, deixou o homem quase morto. Veio um sacerdote, ou seja, um religioso, um mestre da lei, passou, viu e foi para o outro lado. Passou um levita, também religioso, viu e foi para o outro lado. É tão interessante isso que, um parêntese aqui, naquela época, aquele sacerdote e aquele levita não poderia tocar naquele homem que estava quase morto, porque ele estava impuro e ele não poderia tocar. É triste quando a gente vê uma religião que é para religar com Deus, e é uma religião que cria normas, regras, preceitos que dividem, que separa, que afasta o irmão do outro, que separa por classe social, que separa porque é da minha religião ou é contra a minha religião, da minha cor. Toda separação, toda divisão, ela é ruim. E é triste quando a gente percebe que até em determinadas religiões tem líderes que pregam e incentivam as mais formas de divisões. Infelizmente, há aqueles que pregam a divisão, mesmo Jesus falando justamente o contrário. E Jesus traz nesse exemplo, nessa parábola, dois religiosos que viu e foi para o outro lado, deixou o quase morto lá. Mas ele traz um samaritano. Um samaritano era um povo discriminado, era um povo excluído. E aqui eu não vou citar, mas pense, quem são as pessoas marginalizadas hoje? É como se Jesus elogiasse esse marginalizado, esse que as pessoas discriminam, esses que as pessoas criticam, são esses que vai olhar lá aquele homem quase morto. E a palavra, o evangelho é lindo, porque ele diz: viu e teve compaixão. Viu e teve compaixão. Enquanto os outros viu e foi para o outro lado, o samaritano, que às vezes não professava nenhuma fé, disse: viu e teve compaixão. Cuidou, gastou seu vinho, curou as feridas, fez curativos, levou para uma pensão próxima, colocou no seu próprio animal, passou a noite inteira. No outro dia de viajar, ainda deixou moeda com o dono da pensão ali, falou: cuida, e se gastar mais, quando eu voltar, me fala que eu vou pagar a diferença. Quando Jesus termina de narrar, pergunta para o mestre da lei: quem é o próximo dos três? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Para o mestre da lei era muito difícil ele dizer que era um samaritano, porque Jesus fez uma grande provocação. E aí ele vai lá e responde: aquele que agiu com misericórdia.
E eu quero encerrar pedindo que eu e você sejamos aquele que age com misericórdia. Não sejamos aquele que divide, não sejamos aquele que discrimina, não sejamos aquele que rotula, não sejamos aquele que separa, aquele que divide. Sejamos aquele que tem compaixão, empatia com a dor do outro, que nós possamos julgar menos o outro, acolher mais, que nós possamos apontar menos o dedo e compreender mais e oferecer a mão para ajudar o outro. Porque é assim que Jesus encerra dizendo para o mestre da lei: vai e faze a mesma coisa. E é isso que Jesus hoje traz para mim e para você. Vai e faz a mesma coisa. Tenha misericórdia daquele que sofre, tenha misericórdia daquele que mais necessita. Um ótimo dia para você, meu irmão. Deus te abençoe. Até amanhã.